Bom dia, meus amores. Bom, estou gravando hoje a terceira parte das minhas histórias, minhas experiências. Mas é interessante que eu gostaria de começar enfatizando que nós ouvimos muito falar sobre o sofrimento das pessoas. A gente ouve relatos de pessoas que tiveram extremos sofrimentos, tanto como com pobreza, com saúde, com conflitos. Mas o que acontece? Eu acredito que ninguém sofre mais ou menos que ninguém. Todos sofrem do mesmo jeito. E como eu sempre digo, se eu ainda não passei, ainda passarei. Por quê? Porque o sofrimento depende da resiliência de cada um. Por isso que não existe quem sofre mais, quem sofre menos. Vai depender da resiliência nos altos e baixos. Comigo não foi diferente. Muitos tropeços, coisas muito sérias, altos e baixos. Mas, como eu tive muita resiliência, eu geralmente superei com força e coragem. Isso é o que difere, muitas vezes, nós um dos outros. Então, vamos dar continuidade nas minhas experiências. Essa é a terceira parte. Vamos narrar a partir do que eu contei dos últimos milagres. Mas o que importa agora é um período que foi muito difícil. Eu considero a parte mais difícil para mim. Desde 2019, as coisas se intensificaram muito. Como eu costumo enfatizar, se nós somos um holograma e tudo aqui for o mundo de Maia, às vezes, quando tomamos consciência, é muito pior do que viver iludido. Então, nos últimos 5 anos, o peso foi muito maior. Depois da mecânica quântica, que foi um longo estudo em 2018, eu entrei nesse mundo das terapias. Nesta época, começou essa explosão de terapeutas. Mas mesmo assim, eu não consegui mudar o meu íntimo de fazer atendimentos, cobrando preços, às vezes altos, e sempre querendo dar e não me importar em receber. Por mais que eu tentasse treinar receber, vira um conflito interno. Porque no íntimo, eu só sou feliz em doar. Então, nesses últimos 5 anos, eu vi muitos terapeutas que começaram lá atrás comigo, ficarem muito bem financeiramente. Eu não estou julgando se é certo ou se é errado.
Eu só estou dizendo do meu interior, do que eu sinto, porque eu não sei se algo me impede. Alguma coisa, para mim, é um desafio muito grande. Mas não foi isso que eu vim para conversar com vocês. E sim para que vocês entendam por que foi mais difícil esses últimos 5 anos. No ano 2018, através dessa irmã que eu falo que foi minha boneca, que eu assumi a criação dela com 8 anos de idade, ela me proporcionou a oportunidade de ir para Nova York. Isso foi um divisor de águas muito grande. Eu até brinco que quando nós passamos aqui no portal do aeroporto, nós entramos em outro mundo, outra realidade. Gente, porque é outra vida. E é isso que acontece. Depois disso foi uma sucessão de viagens, porque através da terceira filha, ela também teve esse despertar de outra realidade. Existia outro mundo. E com isso acabamos indo para a Itália, para reconhecer a nossa cidadania. E foram 4 viagens sucessivas. E com isso eu conheci as origens italianas dos meus ancestrais, e foi uma mudança para mim, porque eu passei a entender que todo o meu passado com um pai italiano foi tão conflituoso. E em 2019, depois dessas viagens, que foi muito forte, as mudanças interiores que ocorreram comigo, eu continuei nos estudos, fazendo várias formações em terapias. E juntamente com isso, eu entrei no estudo, num colégio iniciático, que eu nem sabia o que era. Às vezes a gente cai de paraquedas, quando você vê, você já está lá. E assim, de 2019 para cá, foram 5 anos de estudos profundos nessa sociedade. E são estudos que eu jamais podia imaginar que existissem. Porque eu vim ter contato com coisas totalmente inexistentes para mim, porque eu não podia sequer imaginar. Por exemplo, o mundo intraterreno, que é uma possibilidade de existir, e nós aqui nem sequer conseguimos imaginar, traz muito despertar. É claro que eu considero grandes possibilidades, mas certeza absoluta, acho que a gente só vai ter depois que sair daqui, né? Mas esses conhecimentos são muito diferentes de tudo que nós tivemos na vida. No primeiro curso peregrino, você tenta assimilar. De onde que surgiu isso? Que estudo é esse?
Aí você fica estupefato, como diz um amigo meu. Mas não parei aí. Esse estudo é baseado em antropologia, arqueologia, mas eu, depois de tentar entender, eu considero, sim, grandes estudos para que a gente entenda a nossa pequenez diante de milhares e milhares de anos. Também eu tive um momento de querer entender os conflitos entre Oriente e Ocidente. Para isso, eu voltei ao meu passado do cristianismo para entender profundamente por que houveram tantos conflitos entre o Oriente e o Ocidente. E a importância do cristianismo dentro de tudo isso. Para quem já tinha tido Jesus Cristo como primeiro amor na infância, não era difícil de entender algumas coisas. Apenas eu fui levada a conhecer o porquê da dualidade. Porque quando você entende o Egito, a Babilônia, Suméria, você começa a encontrar peças do quebra-cabeça. Então, quando eu voltei lá atrás, nas igrejas primitivas cristãs, e depois toda essa parte europeia, foi que eu vi que os acontecimentos que ocorrem hoje no Oriente Médio são resgates ainda de milhares e milhares de anos. Agora, quem vai vencer esse jogo de xadrez? Vamos esperar para ver. Mas acredito que tudo esteja sob controle. Porque quando a gente vive muito o lado espiritual, tudo que acontece no lado material, que é o mais complexo, coisas muito fortes que passamos na vida material, muitas coisas meio que fica debaixo de um tapete. Muitas coisas você não quer olhar mais. Você não quer mais ter contato. Mas agora eu sei que é inevitável. Nesses últimos 5 anos, eu venho olhando para todas as sombras e resolvê-las até o último centil. Tudo que me aconteceu na parte material é que a dualidade pesa quando vem à tona. Aí a gente começa a viver praticamente num beco sem saída. Mas como eu já disse em outros vídeos, por mais que se levante a poeira, quando nós temos consciência do que estamos vivendo, por mais pesada que seja a cruz, nós sabemos que é para o nosso próprio bem. Assim nós conseguimos sair do fundo do poço com essa consciência. Então é o que mais pesou para mim. E como a minha vida é pautada de muitos momentos que eu tive a vida salva,
Hoje eu sei que não tem como seguir adiante sem olhar para as sombras. Mas, como eu brinco, não tem como fugir, mas a ajuda vem. E eu já constatei milhares de vezes que a ajuda vem, até com a própria vida salva. Eu já tive várias vezes salvamentos da própria vida. Mas hoje o que eu quero trazer são experiências que hoje eu estou revivendo para que eu possa levar adiante todo esse aprendizado. Porque muitas vezes nós precisamos ter um olhar que tudo que vem para a gente ainda é pequeno perto do que passou as gerações passadas. E assim a gente consegue ter gratidão em qualquer circunstância. Basta nós voltarmos na década de 60, não está muito longe, para a gente ver como eram nossos ancestrais e nossos antepassados. E hoje a gente acha que está sofrendo, vivendo o fim do mundo, mas nós precisamos tomar consciência de que hoje as possibilidades são infinitas, que só depende da gente, que podemos viver muito melhor. E as gerações futuras serão melhores ainda, porque o crescimento ele está sendo rápido demais. Olha que as grandes mudanças que estão ocorrendo serão para as novas gerações serem 1000 vezes melhores. Então, hoje, eu preciso trazer essas experiências que foram fortes e que fizeram eu chegar a essas tantas e outras conclusões e com uma certeza de que é possível ajudar o maior número de pessoas possíveis. Eu queria contar uma experiência que eu sempre tive com o sol. Eu sempre tive experiência com o sol. Quando pequena, eu sentia que o sol era de quem eu recebia carinho, afeto. Então eu sempre era apaixonada pelo sol, porque eu me sentia acolhida. Só que não sabia porquê, né? Era simplesmente o sol. Mas aí, numa época, como eu tinha essa afinidade, numa época eu comecei a fazer exercícios com o sol. Há mais ou menos 15 anos atrás, eu comecei a fazer esses exercícios diários. Inclusive, a minha filha caçula, na época, ela tinha acho que aproximadamente 9, 10 anos, eu acho que ela se lembra de eu ensinando para ela esses exercícios, de ter experiências com o sol. E foi quando eu descobri que como a gente tem uma parte do sol, porque nós somos 7 partes, então nós possuímos uma parte solar. Aí eu descobri que em contato direto com o sol, a gente pode imunizar. A gente imuniza totalmente o calor dele, porque a gente fica como sendo parte do sol. E por incrível que pareça,
quando você consegue fazer essa imunização, você consegue permanecer olhando para ele até 1 hora, sem sentir absolutamente nada. Você não sente. Foi onde eu descobri que o sol era frio. Bom, minhas experiências com o sol continuou. Já teve vezes de eu sentir flash solar e cair para trás. São muitas experiências com o sol. Mas há 5 anos atrás foi que eu descobri uma terapia. Na verdade, ela é ligada a Arcanjo Rafael. Foi revelações que me foram vindo do Arcanjo Rafael, que ele é totalmente ligado ao Sol e que ele esteve na Terra e fazia curas através dessa energia solar. Não dá para mim contar agora tudo a respeito da terapia, mas essa terapia que hoje eu desenvolvo, ela é canalizada diretamente da energia solar. Então, são várias coisas, que são feitas. Utilizo o silício, que seria um aprendizado que depois eu vou passando com calma. Por isso que eu tenho feito agora umas práticas, de enviar essa energia, porque durante 5 anos eu venho utilizando em atendimentos. E meus atendimentos são muito de fases terminais. Por isso que as experiências que eu tenho são muito fortes. Quando um paciente ou um cliente está numa fase terminal, as terapias não significa que a gente faz no intuito de apenas curar a matéria. Não é isso. Muitas vezes ela salva tanto o corpo como o espírito. Pode acontecer de eliminar as toxinas tudo de uma vez e fazer a limpeza geral e a pessoa voltar à vida? Pode. Se a gente tem 100% de certeza, pode. Assim como pode ser uma limpeza através dessa energia e salva e o espírito fica livre, sem nenhum sinal da enfermidade. Parte feliz. E eu tive essa experiência com minha própria mãe, que ela partiu e depois a gente sabe que ela não teve nenhum sofrimento.